Boas pessoal, meu nome é Rodrigo Azagui e bem-vindos a mais um episódio do meu podcast, os meus 5 minutos. Este podcast é o 4 de 5 que eu estou a gravar no Alentejo, portanto vocês já sabem se assistiram aos anteriores. Uma série de 5 episódios nas quais eu me esqueci do meu microfone, portanto o som pode não estar o melhor, no qual eu estou a gravar na rua, porque está sol e está bastante bom daqui estar, e se calhar ouve-se um bocadinho de vento e também devem conseguir ouvir alguns passarinhos. Não interessa, a vibe está boa, portanto vamos falar sobre o episódio de hoje. Portanto, ainda sobre o Piaget da Almada, sobre a Job Shop que a Itlink participou, uma das coisas bastante positivas que aconteceu nesta Job Shop foi as conexões que foram criadas. Eu conheci e falei diretamente e inclusive, angariei o contacto de pessoas bastante conhecidas no mercado e com bastante maturidade empresarial. Entre elas, e a de maior destaque, o Rui Pedro Bairradas, que é o CEO do Doutor Finanças, uma empresa de intermediação de crédito com mais de 600 trabalhadores. Como é que eu o conheci e como é que eu fui ter com ele? Como é que eu tive 20 minutos a falar com ele e como é que eu consegui que o Rui me desse o contacto pessoal dele? Honestamente, eu vou explicar e vou falar sobre aquilo que aconteceu, mas honestamente eu ainda estou em choque, portanto, isto não é uma ciência certa, como é óbvio. Vou contar o que aconteceu. Portanto, estávamos no Piaget, neste caso foi o segundo dia, sexta-feira. Quinta-feira eu tive o dia inteiro no Piaget, sexta-feira eu de manhã estive a trabalhar no escritório e depois fui só à hora do almoço, porque supostamente ia ser o nosso workshop a essa hora, no qual nós íamos falar com os alunos. Fui à hora do almoço, cheguei, e fui almoçar com o resto da equipa da Itlink que já lá estava e fomos também almoçar com algum pessoal da organização que estava a ser bastante atencioso connosco durante toda a nossa experiência, digamos assim, neste job shop. Com isto, depois do almoço, fomos para a zona exterior, que era um bar, digamos assim, e o pessoal estava a beber o seu café, quem fumava estava a fumar o seu cigarro, e eu levanto a cabeça e vejo um senhor sozinho, e eu reconheci a cara. E eu fiquei, mal. Será que este é o Rui, Rui Pedro Bairrada, que é o CEO do Doutor Finanças? Pá, que situação mais estranha e por que raio é que ele hoje estaria aqui no Piaget? O que aconteceu foi que eu fui logo ao Instagram e fui pesquisar o perfil do Rui e literalmente demorei 30 segundos a encontrar uma publicação na qual o Rui e o Instituto Piaget tinham partilhado em conjunto a anunciar a sua presença neste evento. Com isto, eu não pensei 2 vezes, bloqueei o telemóvel e fui ter com ele, porque ele estava a tomar o seu café depois do almoço lá na esplanada e estava completamente sozinho. Com isto, eu fui até ele e perguntei, porque eu ainda não tinha a certeza, perguntei: Rui?" E ele disse: "Sim, sim." E eu: "Ah, muito prazer, Rui, o meu nome é Rodrigo." E pronto, apresentei-me e o Rui estava sentado lá na esplanada, levanta-se literalmente e eu: "Rui", depois estávamos a falar um bocadinho, a apresentar também, e, disse: "Rui, sente-se." E depois o Rui, que foi uma pessoa bastante simpática, disse-me logo para eu lhe tratar por tu e disse-me: "Bem, eu só me sento se o Rodrigo também se sentar comigo." Pronto, e depois, com isto, estava eu sentado com o CEO do Doutor Finanças, mais uma vez uma empresa com 600 trabalhadores. E eu só estava tipo: "Pá, a vida não é real." Até aí, tudo bem, estávamos à conversa, coloquei algumas questões ao Rui que tinha, digamos, aqui em stock e coisas que me andam a maturar um bocadinho na cabeça, porque o Rui, com a experiência que tem, com certeza ia ter o input de uma maturidade que eu não estaria preparado. Com isto, tivemos ali um bocadinho à conversa, tivemos a discutir um bocadinho, seja assuntos como liderança, seja assuntos como é que o Rui começou o seu negócio, com quantos sócios, onde, etc. E um bocadinho a explorar também a história dele e a perceber que inputs é que eu conseguiria ter e retirar para a minha história também. Com isto, tentei aplicar também muito a skill de comunicação que eu partilhei num episódio anterior, que foi: bem, nesta conversa eu não quero ser a pessoa mais interessante, eu não quero dizer ao Rui aquilo que eu faço ou aquilo que eu já conquistei, eu quero literalmente fazer o Rui sentir-se bem. Quero-lhe fazer perguntas, quero, mediante as perguntas que eu lhe faço e as respostas que ele me dá, fazer-lhe perguntas de follow-up, fazer-lhe sentir que estou a ouvir, fazer-lhe sentir que eu valorizo a sua palavra e, claro, aproveitar esta oportunidade gigante de fazer perguntas de coisas específicas nas quais eu estou a ter alguma dificuldade em ultrapassar no meu negócio. Com isto foi o que fizemos, tivemos uma conversa para aí de 20 minutos e a certo ponto partilhei também uma pessoa conhecida em comum que nós tínhamos e com isto o Rui literalmente saca do telemóvel e diz: "Bora tirar uma foto para enviar a esta pessoa." Com isto tiramos uma foto, portanto,
o CEO do Doutor Finanças desafiou o Rodrigues Agüe para tirarmos uma selfie. Com isto, com todo o prazer, lá tirei a selfie. E depois, uma das questões que eu coloquei ao Rui foi relativamente aos recursos humanos, relativamente à equipa. A pergunta não foi feita desta forma, mas eu fico mesmo espantado. Como é que se lidera uma equipa de 600 pessoas, ok? Quais é que são os passos? Como é que se chega até aí? Qual é que é todo esse caminho? E fiz várias perguntas a nível de liderança, a nível de retenção de talento, a nível de atração de talento, a nível de cultura de empresa, etc. Coisas um bocadinho específicas, não vale a pena estar a entrar por aqui agora, mas o que aconteceu foi, o Rui literalmente disse-me: Rodrigo, olha, guarda o meu número e eu vou falar com a X, não vale a pena também estar agora a dizer o nome, que é a nossa Head of HR, e vais-nos fazer uma visita lá ao nosso escritório até em Miraflores e falas com ela e tiras também essas questões mais específicas, percebes que tipo de processo é que nós temos e pronto, e tens assim um dia um bocadinho diferente. E eu, Rui, say less, literalmente say less. A primeira vez que ele disse que ele me dava o número dele, eu, pá, não disse, ok, tirei o telemóvel e dá-me cá o teu número. Não, tipo, eu continuei a conversa porque estavam a falar de coisas também bastante interessantes e eu quis continuar. E depois ele, de alguma forma, insistiu mais uma vez. Com isto, lá fiquei com o número do CEO da Doutor Finanças no meu WhatsApp, no qual foi enviado também a fotografia que nós tirámos juntos. Uma fotografia que eu meti numa story no Instagram. Mas isto para dizer o quê? E reflexão pós falar com o CEO de uma empresa de 600 colaboradores. Primeiro, o Rui, antes de mais, é uma pessoa bastante acessível, tá bom? Se calhar nem todos os CEOs de empresas com 600 pessoas vão ser tão acessíveis como o Rui, mas a reflexão é que eu não saberia nunca se ele era acessível ou não se eu não expusesse isso à prova, certo? Se eu não me apresentasse, se eu não me sentasse, se eu não fosse falar com ele. Portanto, aquilo que eu vos digo é, se vocês em algum momento estão numa situação em que vocês estão a perguntar se devem ou não fazer algo, se isto tiver um impacto positivo, façam. Literalmente façam. Ou seja, se as coisas corressem mal, se calhar o Rui nem se ia lembrar de mim daqui a uma semana, ou era o que era, uma conversa, apresentava-me pelo menos, saía da minha zona de conforto. E normalmente, quando nós saímos da nossa zona de conforto, quando nós ultrapassamos esta barreira, do lado de lá só há coisas positivas. Eu tenho tido essa prova dada over and over again no que toca a networking. Sempre que eu me obrigo a sair da zona de conforto e a falar com determinada pessoa, ou a partilhar alguma opinião, ou a fazer alguma pergunta a alguém, normalmente, quando nós temos receio e arriscamos, do outro lado, digamos assim, do muro só tem coisas positivas. Portanto, malta, eu sei que a zona de conforto é confortável, mas prometo que do lado de lá só há coisas positivas e que vocês têm literalmente um mundo inteiro para explorar de se começarem a correr estes riscos. E eu fiz uma promessa comigo que é sempre que eu tiver na dúvida, eu vou fazê-lo. Sempre que eu tiver na dúvida relativamente a este tipo de situações, como é óbvio, eu vou fazê-lo. Porque só tenho tido confirmações e confirmações atrás de confirmações, sempre que eu faço, ter uma resposta bastante positiva. Outro momento que eu tive uma situação idêntica também foi neste evento Piaget, foi numa palestra. Nós estávamos numa palestra, portanto, o auditório gigante, o auditório principal do Piaget, não estava muito cheio, mas estava com algumas pessoas e estava a haver uma conversa, que era um painel com três líderes, entre eles era o Tocha, ah, que tem um podcast bastante conhecido de finanças, depois era a Messia, que é a COO da Pangera, uma empresa de audiovisual bastante conhecida no mercado, e depois era um senhor que eu não conheço, mas era um Daniel, que é um cabeça grande, digamos assim, da Remax. E estavam com um mediador, que era um professor do Piaget, e pronto, estavam a ter uma conversa sobre inteligência artificial e liderança. Com isto, surgiu-me uma pergunta a meio desta palestra e eles estavam literalmente só a falar entre eles, é como se fosse uma conversa, quase um podcast, só que nós estávamos a assistir. E uma das coisas que não estava planeado nem que havia abertura era colocar questões. E eu fiquei bastante na dúvida, pá, e durante 5 minutos, epá, eu tenho aqui esta questão, acho que vai ser um tema bastante interessante para ir um bocadinho mais a fundo sobre aquilo que eles estão a falar e também dar a oportunidade de ter uma dinâmica diferente. E eu quero mesmo saber a resposta deles a isto. Portanto, o que é que eu fiz? Ganhei, entre aspas, a coragem e levantei o braço, a sério, levantei o braço no meio daquilo que era uma palestra e num ambiente não estava nada planeado. E o que aconteceu foi que este professor, o mediador, viu e fez-me sinal, já vai, e literalmente acabando a pessoa, não quem estava a falar, mas quando a pessoa acabou de falar, ele disse: Bem, olha, nós não tínhamos isto planeado, mas eu acho que também seria bastante interessante ouvir se alguém tiver dúvidas da plateia. E pronto, eu
voltei a levantar o braço, passaram-me o microfone e eu fiz a pergunta. E depois desenvolvemos, pai, uns 15 minutos de conversa, nos quais eu consegui retirar alguns inputs fantásticos, nos quais eu também consegui conhecer e falar com estas mentes brilhantes, que já têm uma maturidade empresarial muito superior à minha, e dar-me também a conhecer. E com isto, pá, é mais uma prova, digamos assim, que no momento que eu estava na dúvida, será que faço, será que não faço, fiz e fantástico. E, vá, agora é o último. O último momento foi mais uma. Eu estava noutra palestra, a palestra anterior a essa, e estava a assistir, porque a zona das banquinhas não estava muito populada e de qualquer das formas estava lá o Edu e o Gama a segurarem. E quem se senta ao meu lado é Messia Gonçalves, CEO da Pangera. Eu, what? Foi literalmente a mesma reação que tive ao ver o Rui. Tipo, qual é a ode de esta malta estar aqui, tipo, em Almada, no Piaget? Eu não tinha visto o cartaz, honestamente, portanto eu não fazia ideia quem é que lá ia estar. E ela senta-se a uma cadeira de distância de mim, lá no auditório, e pronto, eu fiquei, what? Pois eu, pronto, fiquei falo, não falo, e esperei que a palestra acabasse, claro. E depois falei com ela, e a realidade é que neste momento a Messia seguiu-me no Instagram, seguimos um ao outro, e também teve alguns inputs bastante positivos a partilhar comigo. Depois da conversa que nós tivemos. Mais uma vez, malta, quando tiverem na dúvida se devem fazer algo ou se devem falar com alguma pessoa, falem. Porque literalmente a nossa vida, literalmente os negócios são pessoas, de pessoas para pessoas. Agora existe a inteligência artificial, mas os negócios continuam a ser feitos de pessoas para pessoas. E são as pessoas que vão te conseguir alavancar, são as pessoas que vão conseguir partilhar a sua experiência, são as pessoas que vão conseguir agarrar e abrir-te algumas portas, janelas, aos apoios, não sei, mas vão conseguir abrir alguma coisa para ti e com isto tu vais com certeza tornar-te numa pessoa melhor, mais experiente e com uma melhor lista de contactos, que é importantíssimo. Este ano tem servido muito para isso, tenho conhecido imensas pessoas, tenho feito imensas conexões, sinto-me bastante feliz com isso e nem sempre foi assim, mas obrigando-me a mim a estar presente em certos ambientes, tem-me aberto bastantes portas e isso deixa-me bastante feliz. Portanto, sinto que estou no sítio certo e sinto que o Rodrigo, que há uns anos se calhar não se atreveria a levantar o braço no meio de uma palestra, ou o Rodrigo que há 2 anos se calhar não iria falar com o Rui ou com a Messia, hoje falo e sempre e depois de o fazer não se arrepende nem um segundo porque percebe literalmente as oportunidades que estão por trás deste muro que é a nossa zona de conforto. Portanto, malta, espero que isto tenha sido motivacional. Espero que isto tenha-vos aberto também um bocadinho a mente. Mais uma vez, desculpem se o som não está o melhor de sempre, mas é isso, malta. Até o próximo episódio e let's fucking go. Se tiveres a ouvir este podcast no Spotify, peço-te que deixes uma avaliação de 5 estrelas no podcast para conseguirmos chegar a mais pessoas. E se estiveres a ouvir no YouTube, peço que deixes nos comentários alguma sugestão de próximos temas a discutir. Um abraço e obrigado.